Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo. É o professor Quintino Sanca. A gente está aqui indo agora rumo a Cacheu para fazer um vídeo. Cacheu fica onde, meu amigo Quintino? Cacheu fica a 25 quilômetros da cidade de Canchungo. Neste momento estamos na paragem do Canchungo. Canchungo, a gente já saiu lá às 7 horas da manhã e veio de Bissau até Canchungo. E agora nós vamos... Uma hora de tempo de viagem. Mais ou menos uma hora. Agora a gente vai pegar um outro carro para ir destino a Cacheu e a gente vai trazer aí bastante informação para vocês sobre a região, sobre a geografia da região e também fatos históricos bem importantes. Após aproximadamente 1h20 de viagem, chegamos a Canchungo. E agora o nosso objetivo era reservar um novo transporte para chegar até a cidade de Cacheu, com aproximadamente 30 quilômetros de distância de Canchungo. Comparando esta rodovia com outras da Guiné-Bissau, essas estão em boa qualidade. O que chama atenção também durante esse trajeto são as belíssimas árvores às margens da rodovia. Algumas chegam a fazer túneis, dando um bom sombreamento na pista. Em aproximadamente 30 minutos chegamos a Cacheu. E o primeiro monumento que vimos é a Casa do Administrador, uma casa construída no período colonial. Vamos em direção ao porto de Cacheu, observando que praticamente hoje a cidade é uma cidade fantasma. O número de habitantes total é aproximadamente 10 mil habitantes. Caminhando a direção ao porto, nos deparamos com um monumento. E aí, fomos verificar se esse monumento era um monumento construído após a conquista da libertação ou monumento desde a época da invasão portuguesa. Verificamos que era um monumento português, e foi aqui que os portugueses chegaram a primeira vez no continente africano em 1446. Nuno Tristão foi o navegador português responsável pela invasão na Guiné-Bissau. Este porto ele tem um grande potencial. Ele fica às margens do rio Cacheu, e hoje é utilizado praticamente para a pesca. A pesca artesanal predomina nessa região. E os pescadores artesanais utilizam um barco típico da região que é denominado piroga. Saindo do porto, fomos em direção ao centro da cidade. Percebemos que grande parte das edificações estão abandonadas. A paisagem é bem bonita e hoje também na região temos a instalação de alguns hotéis, demonstrando ainda todo esse potencial turístico. Quando falamos de Cacheu, além de ser uma área que teve o início do processo da colonização portuguesa nessa região, nós temos também uma área onde servia como entreposto para a comercialização dos escravos. Então, falar de Cacheu, devemos sim recordar todo o processo de escravização. Foi construído um memorial do tráfico negreiro. Em 2016 ele foi oficializado. O número de escravos que partiram dessa região foi muito elevado. O número aproximado de escravos que foram transportados a partir da região de Cacheu foram aproximadamente 130 mil escravos. Para termos uma ideia, 12 milhões de africanos foram levados principalmente para a América na condição de escravos.
Os navios eram denominados navios-negreiros. Desses navios, nós tínhamos escravos que eram colocados na primeira parte, os mais fortes, depois eram colocados no meio as crianças, depois as mulheres. Muitos desses escravos morriam no decorrer do percurso. A média chegava a 20%. As condições eram desumanas e grande parte desses escravos não chegavam vivos até o seu destino. Após capturados, eles eram acorrentados e também era colocado um instrumento ao seu pescoço. Os africanos foram desumanizados. Saindo do museu, chegamos ao forte. Esse sim, foi o primeiro forte português construído aqui na região de Cacheu. A sua construção foi no século XVI, em 1580. É um forte pequeno. Porém, Portugal tentou ampliá-lo, sem sucesso. Houve grande revolta da população local, impedindo essa ampliação. O forte é carregado de história. Percebemos logo ao entrar grandes estátuas dos ditos heróis portugueses, bancos e também diversos canhões, que eram utilizados para proteger essa região de possíveis invasores. Saindo do forte, fomos num outro ponto importante na cidade de Cacheu. Esta é a primeira igreja cristã, primeira igreja católica da África Ocidental. Após a nossa visita, retomamos o caminho para casa. Com uma viagem de aproximadamente 2 horas e 15 minutos, chegamos felizes, principalmente em aprender muito sobre a história da região de Cacheu.